tem um momento meio de impasse mesmo, cara, porque de acordo com Content Preference Benchmark Survey da Demand Gen Report, também link aqui no descritivo, esse estudo aponta que 54% dos compradores B2B já falam, cara, já deu, tô sobrecarregado com o volume de conteúdo que eu recebo. Que é uma discussão já bem antiga, 54% acho que até tá beleza, né? De fato, tem uma sobrecarga de conteúdo importante. E aí um outro dado que eu achei curioso, inclusive, que é, como é que chama a plataforma aqui? Chama B2B Netline, a plataforma de Content Syndication. E eles fizeram um estudo que chama Gap de Consumo. Que esse estudo, olha que curioso, ele mede o gap de consumo de conteúdo entre o ato de baixar um conteúdo ou receber um link e o ato de propriamente consumir, porque todo mundo que está ouvindo aqui, né, vocês que estão aqui na conversa, com certeza já fizeram isso. Pega um conteúdo, cara, vou guardar para depois, agora eu não consigo, tô com um monte de coisa para ler. Eu tenho, por exemplo, uns e-mails que eu deixei salvo na minha caixa de e-mail que tá desde o ano passado para eu ler, não consegui ler ainda, mas eu vou ler em algum momento. Enfim, esses caras de alguma maneira conseguiram identificar que esse gap de tempo de consumo do conteúdo aumentou 8,8%, vejam só, esse ano, chegando ao intervalo de 31 horas agora no início de 2025, ou seja, em média as pessoas demoram 31 horas para consumir o conteúdo. Então vamos lá. Tem um excesso de conteúdo, as pessoas não têm disponibilidade para consumir os conteúdos que estão disponíveis. E para terminar de botar fogo no parquinho do conteúdo aqui, a gente tem o tema da IA, que obviamente tem sido um recurso muito utilizado pelos profissionais de marketing dos diversos níveis para justamente levantar informação. O Lucas, você ouvindo esses dados aqui, cara, o que você entende que marketing deveria trazer como interpretação aqui em relação a, dado esse contexto, o que eu deveria olhar em relação à minha estratégia de conteúdo de educação? E só antes de te passar a bola, o Lucas, cara, em relação a IA, a gente fez um episódio bem esclarecedor que vale a pena você que está nos ouvindo depois salvar aí, ler. Depois de 31 horas você pode ouvir o nosso podcast, que a gente gravou sobre o impacto da IA no SEO, mas que isso na verdade expande o SEO. É realmente o impacto da IA nessa estratégia de educação do mercado, por assim dizer. Então, eu vou deixar o link também aqui no episódio, mas você encontra facilmente no nosso feed. Fecha parênteses. Lucas, olhando esses dados de, cara, muito conteúdo, pouco tempo, gap de consumo, IA tal, você acha que essa aqui é a machadada final no modelo de conteúdo que está estabelecido hoje? Não sei se é a machadada final, mas imputa a revisão do que você realmente está fazendo, não só como produtor do conteúdo, mas como consumidor. Por que você consome, para que você consome tudo isso. Tem um exemplo que complementa, faz uma junção um pouquinho do que a gente está falando anteriormente com isso, que eu não, infelizmente, eu estava tentando achar para lembrar o nome da empresa, mas passou no meu feed. E o que eles fizeram? Que é o conteúdo com valor, que é na minha opinião, é um exemplo bem simples, mas ele culmina nesse ponto. É um conteúdo com esforço otimizado, com identificação do ICP correta e com impacto, minimamente com impacto na jornada da tomada de decisão. O que era? Era um pop-up que apareceu falando assim: você, analista, baixa esse deck, esse conteúdinho aqui, para você ver como você convence o seu CFO de aprovar o seu projeto de não sei o que, a partir dessa implantação, não sei o que. Ele montou um case, entregou para o cara que vai influenciar a tomada de decisão, que não é o decisor final, mas ele está dentro do jogo, e era simplesmente uma ferramenta, um conteúdo como ferramenta para o cara utilizar. Então, é só um exemplo para a gente chegar nesses outros pontos, que isso para mim é um exemplo simples, mas que é inteligente de como você aplica conteúdo saindo desse topo de funil, da zona de conforto, que você vai mexer ponteiro em alguma frente. Né? Então é um exemplo clássico. Que aí entra nessa questão da quantidade, de saturação e tal. O que hoje eu vejo já há muito tempo, e é onde eu foquei, apoio um pouco do meu processo aí como liderança, é a curadoria. A gente sabe, a gente não tem tempo. Eu estou participando desse podcast, eu estou aprendendo
pra caramba. Isso é o ganhar tempo com conteúdo, em consumir e aprender e aplicar depois. A gente tem que começar, a gente como líder, quem está ouvindo, nós mesmos, a gente tem que aprender a entender o que é curadoria, o que a gente faz. Não é sair baixando tudo, botar num dump, né, de tudo que você baixa da internet e depois você vê lá. Você tem que entender o que é importante para você naquele momento ou naquele dia. Né? Então aí você vai priorizar, eu estou com um projeto que eu preciso tomar uma decisão para alavancar X por cento. Beleza, eu só vou consumir conteúdo sobre o que é o meu mercado, quais as dificuldades daquilo, o que está fazendo, quais os times, quais teses, porque tem teses pra caramba, pode apoiar isso, e aí você começa a entender de curadoria. Isso te torna com o repertório ampliado, generalista, e você começa a cada vez ficar mais inteligente no sentido não de inteligência pura, mas de inteligência de negócio, saber o que está acontecendo e pincelar o que está acontecendo. O que pode ter um conteúdo muito legal. Não é para você agora? Joga para lá. Eu tenho certeza, eu tinha 30 abas abertas de conteúdos. Eu fiz, semana passada, eu limpei tudo, eu falei, cara, tá aberto, eu não uso, eu não tô lendo, não vou ler aquilo lá. E aí o que eu faço? Entrando nas IAs, que é o ponto seguinte, a gente sabe que tem um viés, eu fiz uma conversa umas 2 semanas atrás, não só sobre IA, mas de um modo geral, que tinha um papo muito interessante falando assim, a IA, a gente está comprando ela como substituição, e na verdade ela é potencialização ou escala de alguma coisa do nosso processo. Então, quando a gente olha como substituição, a gente olha ela colocando ela na caixinha do copywriter, na caixinha do cara que vai fazer o banner automatizado, na caixinha do blog, nessas caixinhas de produção de conteúdo generativas. Só que a gente esquece que a gente precisa de um revisor, a gente precisa desse analista que vai entender se está com a métrica de negócio, tem que ter o processo híbrido humano nesse ponto. E aí que entra as inteligências de como você usa as ferramentas. Entender ferramentas e conhecer, mesmo que não seja você a operá-las, é importante. Então, hoje, eu pego parte do meu tempo para testar o Gemini, o ChatGPT, o Claude, toda essa galera, para ver como que elas pensam, entre aspas, ou como elas entregam e podem me otimizar, para eu falar, beleza, esses tipos, as IAs democratizadas, como elas podem já ajudar a minha equipe, fora as que estão implementadas dentro de soluções específicas. Né? Então a gente tem eu vejo um pouco dessa tecnologia, o próprio lance da curadoria, para fechar nesse ponto. Tem uma ferramenta que eu uso demais, que é o Notebook LLM. Não sei se vocês conhecem a ferramenta da Google. Ele é a ferramenta, a solução para quando a gente tem 1 milhão de conteúdos técnicos ou estratégicos, não vai conseguir ler, joga ele lá e depois você usa ele como banco de dados para você perguntar, cara, eu tenho uma dúvida, eu preciso decidir, chegou esse case. Tá, pergunta isso para ele, vai te trazer, a partir dessas referências, os pontos principais para você interpretar e montar o seu case. Então, olhando para a IA, tem esse lado de liderança, como que ele vai ajudar. Para o lado do conteúdo, ele vai ter que substituir não, apoiar a construção de conteúdo de forma mais escalada, personalizada. Eu mesmo já criei vários agentes que me ajudam a produzir personalizado o conteúdo. Né? Então, para ICPs específicos. Então, vai ter isso. Eu vi até uma publisher, acho que é a CNN, eu não lembro agora o nome, que ela fez uma matéria gigantesca falando, eles como conteúdos, né, publisher, eles já imputam, ele fala, quem não está usando IA aqui dentro já está errado. Ou seja, uma própria editorial, conteúdo já está usando isso para poder personalizar. Então, a IA e as ferramentas de inteligência artificial, elas vêm, então, como escala, elas vão ajudar a organizar esse mass middle que a gente brincou aqui, de jornada não linear, você vai conseguir, definindo seus ICPs, as jornadas e as objeções, você vai produzir conteúdos mais inteligentes, mais objetivos, mais diretos, mais rápido, testar. O grande ponto que eu vejo, olhando até o conceito de Martech, é você testar. A IA, a inteligência artificial, ela não substitui, ela ajuda você a testar rápido, é o famoso termo de inovação. Testar rápido, aprender rápido e acertar mais rápido. Então, esse ponto. Então, o conteúdo, no termo geral da coisa, ele ganha muito, muito com essas tecnologias, mas a gente tem que sentar na cadeira de navegação disso.